Bom dia, meus amigos do Facebook, YouTube, Instagram. Eu peço para vocês curtirem, compartilharem, divulgarem o meu vídeo. Eu sou o Dr. Heleno Lopes, que às vezes no Instagram fica só uma coisinha para saber, não é? Tem muita coisa de direito, de Constituição Federal. Hoje é o dia 2 de agosto de 2022, terça-feira. O ano está indo. A gente costuma dizer que quando chega os BR ao BRO, o ano termina. É isso aí, pessoal. Olha, pessoal, nesses tempos em que vivemos, numa ditadura da toga, você tem que ficar caladinho no meio da rua, porque o povo que está do lado esquerdo gosta muito de agressões, gosta muito. Quem é o corrupto, quem é o ladrão, quem é o vagabundo é o Bolsonaro. O Lula é o santo, é o homem que botou comida na panela. É o que dizem, não é, pessoal? Agora, nós devemos a esse cafajeste, devemos a quadrilha dele, juntamente com Dilma, Michel Temer e os componentes do PT, nós devemos o número exagerado de desempregados que vem sendo derrubado pelo Bolsonaro. Quando ele recebeu o governo Michel Temer, tinha 13 milhões de desempregados. Já caiu para menos de 10 milhões. Só na pandemia, mais de 3 milhões foram contratados formalmente. Agora vem uma coisa. Vocês escutando a Rede Globo, cada palavra dos canalhas que leem, que eu tenho certeza que esse Paulo Galvão é vagabundo, mas ele só faz porque ele lê. A Vera Magalhães, ela faz é improvisar, ela é vagabunda. Meu amigo, a gente fica nervoso em ouvir, só para dizer que o presidente atacou as urnas eletrônicas que nada provou. Senhor, isso é ridículo a escutar a Globo e quase toda a CNN com um bocado de cafajetes que infelizmente são denominados de jornalistas. Eu escutei não sei se é reprodução, uma live, um vídeo em que o Alan dos Santos prestava depoimento de uma CPMI, parece que é CPMI, é Comissão Parlamentar Mista. Rapaz, ele é o cara que tem sangue do pescoço, como diz o outro. Mas eu vou entrar aqui em assuntos. Primeiro, Tasso Gereissati. Obrigado, Tasso. Você não aceitou ser candidato a vice-presidente. Você, no final da sua vida política, você se desgastou, bajulando o Renan Calheiros da CPI, sendo contra o povo brasileiro da CPI, a sua tradição, talvez do maior político dos tempos modernos do Ceará, você se acabou. O Ciro Gomes ainda está lutando aí por alguma coisa, mas isso é carta fora do baralho. Carta fora do baralho. Camilo Santana, você vai perder tudo nessa eleição, porque você vai ver a força do presidente Bolsonaro. O capitão Wagner vai ser eleito, viu? Eu estou dizendo isso porque nós temos liberdade. Quem amordaça o cidadão chama-se Alexandre de Moraes, com o aplauso de sua parceria do Supremo Tribunal Federal, -2. Veja uma coisa. As candidaturas são as mais tolas do mundo. São pessoas que querem aparecer. Agora mesmo, essa Simone Tebet
uma mulher que desrespeita as próprias mulheres, que na CPI, senadora Simone, você desrespeitou a Mayra Pinheiro, desrespeitou aquela médica famosa, esqueci o nome dela, e aplaudiu somente aquela, não sei o que ela hoje é, uma que fazia tudo a favor do Renan Calheiros. Mas você veja que você puxou tanto o saco do Renan Calheiros, do Omar de Assis, da CPI, que hoje o Renan está dizendo que vai votar no Lula. Aliás, ele tem que votar num cara igual a ele. Tem que apoiar um cara igual a ele. E você, que é do PMDB, você MDB, agora o Calheiros é MDB. É uma cachorrada. Agora, a nota mais legal que nós vamos dizer, notas legais. Então, devagarinho que eu chegar lá, o Roberto Jefferson. Já, viu, pessoal? Primeiro, para essa carta manifesto pela democracia, que faz mais de 8 dias arrecadaram só 560 mil assinaturas, aí os advogados conservadores com o povo, em menos de 3 dias já passou da casa dos 750 mil que assinaram o manifesto. E eles vão ler também no mesmo local. Por sua vez, o presidente Bolsonaro convocou todos os presidentes de língua portuguesa para o encontro no dia 11 de agosto, agora, 11 de agosto. E mais, vão ler a Carta pela Democracia, querendo dizer que o Bolsonaro é antidemocrático, ou dizerem que o ladrão do Lula é que está pregando a ofensa à nossa democracia. Ontem eu assisti a uma live que o Felipe Litter e também o Amâncio, eles reproduziram o Lula elogiando Hugo Chávez, Maduro, Fidel Castro, Daniel Ortega, só esquerda. Só esquerda. A Dilma também. Ainda dizendo como é que se coloca uma psicopata dessa no poder, uma mulher que não tem língua portuguesa para emendar uma frase e você entender o que ela fala, pessoal. Que diabo de partido é esse que ninguém nunca viu uma bandeira verde e amarela na época do Lula, nem da Dilma, nem do Michel Temer. Michel Temer é um processado criminalmente com denúncias exibidas. Calheiros tem denúncias exibidas, esses processos dele não andam. Agora vem uma coisa. Quem é o chefe do Ministério Público? Augusto Aras, Procurador-Geral da República. E todos os promotores, tanto faz ser promotor estadual como federal, eles são da mesma Constituição Federal. A competência do Ministério Público está no artigo 129, definida em itens. Ele, quando Augusto Aras pediu o arquivamento desse inquérito, quebra de sigilo da urna eletrônica, daquele inquérito que foi badalado com Felipe Barros, o Alexandre Moraes foi contra, não pode arquivar. Por que, senhor Alexandre Moraes? Aí há um recurso que vai ser julgado agora, do Augusto Aras. Quer dizer, o Celso Ministro quer mandar até na vontade de quem tem competência para a ação penal. Pode. Quando se pede perante o Supremo Tribunal Federal o arquivamento de um inquérito ou de peça de investigação, não se aplica o artigo 28 do Código de Processo Penal para requisitar ao chefe da Procuradoria
a denúncia ou a reafirmação do arquivamento. Se o procurador é o maior chefe do Ministério Público Nacional, pediu, está consagrado. Agora vejo mais uma coisa. Nós temos aí banana de casca dura e veio para descascar. Primeiro, quando é que vão julgar o Zé Trovão? E quem vai ser o juiz vai julgar? O senhor Alexandre de Moraes? Que crime ele cometeu? Se foi crime inafiançável, se foi crime de competência privativa do Supremo Tribunal Federal, se ele está aí em liberdade, tornozeleira eletrônica, como é que está o processo dele, a denúncia, quando é que haverá instrução criminal, o artigo 400 do Código de Processo Penal diz que a instrução criminal deverá acontecer dentro de 60 dias. Bom, agora vamos a uma coisa dessa, está lá dos Santos, está lá em Estados Unidos, nunca vai ser extraditado, nunca, porque a lei lá americana é a mesma nossa. Se ele cometeu crimes, que seja submetido ao processo criminal, de acordo com o item 55 do artigo 5º da Constituição Federal. O devido processo legal. Como é o devido processo legal? É mandar para a primeira instância o dele do Zé Trovão, lá também do Hector Macedo, do Oswaldo Eustáquio, que não tem foro privilegiado, jogar na primeira instância, lá o promotor denuncia se for crime de ação pública incondicionada e denuncia também se houver uma representação criminal pelo ofendido, que seria, no caso do Alexandre de Moraes, ou Supremo, através de uma requisição prevista no artigo 145, parágrafo único do Código Penal. Ora, agora vamos entrar aqui nesse assunto aqui. Roberto Jefferson. Eu tive uma premonição quando eu falei do Roberto Jefferson para ser candidato, que ele iria ajudar o presidente Bolsonaro. Dito e feito. Ele foi escolhido pelo PTB ontem, gostei da fala dele e gostei também do Daniel Silveira. Pensa aí, a exclamação vai dar. Pensa. Roberto Jefferson, eu sou candidato para ajudar com a minha voz a combater o mal, combater o lulismo fétrido, o lulismo podre de corrupção, de roubalheira, de sacanagem contra o povo brasileiro. Vou combater para ajudar o presidente Bolsonaro. Aí tem duas coisas, é o Daniel Silveira que falou, tem duas coisas. Roberto Jefferson não é mais presidente do PTB, porque o Alexandre Moraes cassou. Roberto está preso em casa, domicílio, está de tornozeleira eletrônica. Qual é a competência judicial para processar e julgar o Roberto Jefferson? É de quem, seu excelso ministro Alexandre Moraes? Vossa Excelência, ministro, vai proibir a candidatura do Roberto Jefferson? Vai indeferir? Seu Edson Fachin, o senhor vai? Porque entre um ladrão condenado, pena não prescrita, pena suspensa por uma canetada do ministro Edson Fachin, cabe eleitoral da Dilma e do PT, aí fica ruim isso, né? Ele vai fazer campanha de tornozeleira eletrônica. Para qual juiz vou mandar o processo do Roberto Jefferson? Que tudo que ele disse não é nada mais do que crime de calúnia, de injúria e difamação. Se esses crimes são de ação privada e podem ser públicos porque ofenderam a dignidade de ministro do Supremo Tribunal Federal, que requisitem tudo e mandem para o promotor de primeiro grau,
São crimes que não permitem prisão. Ora, eu queria só que qualquer um dos senhores ministros dissesse assim: olha, o senhor Roberto Jefferson cometeu o crime do artigo tal, a competência por causa desse artigo é do Supremo Tribunal Federal e por isso que ele está preso por ordem do ministro Alexandre Moraes. Mas não dizem. Eu quero saber se o Roberto Jefferson, que foi condenado no mensalão, que cumpriu a pena, ele próprio confessou o crime, teve a dignidade de confessar o crime, que recebeu 4 milhões de propina, passou o dedo na venta do Zé Disseu, disse: você vai acabar derrubando o presidente Lula. Ora, os dois já estavam no chão, tanto roubo, tanta esculhambação. Bom, e o caso do Daniel Silveira também, como é que vai ficar, dona Rosa Weber? A senhora é relatora, não está nem ligando para o tempo que está passando. Até o dia 5 consolidam-se as convenções, depois as inscrições dos candidatos, que deverão acontecer até o dia 15 de agosto, está bem pertinho, para depois começar a campanha política com os holofotes abertos para as propagandas eleitorais, que devem acontecer por 15 dias, começando no dia 16 de agosto até o dia, aliás, 45 dias, até o dia, parece que é 1º, não, é 30 de setembro, porque são 48 horas antes. Quer dizer, isso eu disse, fiz prognósticos, inclusive, que a Rosa Weber não iria colocar em pauta para julgamento pelo colegiado a ADIM proposta pelos inconformados com a democracia, para justamente desmoralizar o presidente Bolsonaro. E não escreveu o Daniel Silveira para o mandato aqui, pretende que é de senador pelo estado do Rio de Janeiro. E aí vai dar o quiprocó danado. Por que vai dar o quiprocó? Porque o único instrumento democrático, repito, capaz de resolver o caso do Roberto Jefferson e o caso do Daniel Silveira, é exatamente o poder previsto democraticamente no artigo 142 da Constituição Federal. Eu acredito que vai acontecer, porque o senador Augusto Aras, que é o PGR, requereu que respeitasse o decreto do presidente de graça e indulto do Daniel Silveira somente quanto à pena principal. Aí eu pergunto a vós, vocês, vai valer a palavra do Augusto Aras ou vai valer a Constituição Federal, que deu prerrogativas, que dá prerrogativas, ato discricionário do presidente da República para inscrever o Daniel Silveira como candidato ao Senado Federal na eleição que está bem pertinho. Ora, aí é o poder moderador, não é aquele poder moderador que falaram os ministros lá em Lisboa, não, que o Supremo é poder moderador. Não é isso que vocês falaram, não. É o que está lá no artigo 142, é um quarto poder. O presidente da República é o chefe das Forças Armadas, constituídas pelo Exército, Marinha e Aeronáutica, sob o regime, sob hierarquia e disciplina, e que podem ser convocadas por quaisquer dos poderes para garantir autonomia e independência daquele poder que está sendo prejudicado pela invasão de outro,
a fim de que seja cumprido aquilo que diz na Constituição Federal, no artigo 1º e 2º, todo o poder emana do povo e em seu nome será exercido. E cada Estado, membro da Federação, é independente e autônomo, não podendo meter-se na competência de outro. E o Supremo vem fazer tudo isto para judicializar, politizar a justiça. Politizar. Isto vai gerar uma situação, porque o poder moderador, ele agora já tem três definições a serem cumpridas, obrigações, deveres. E já está, com certeza, bem redigido o decreto, já está redigida a tutela de urgência para ser cumprida, com o presidente do Poder Moderador escolhido, o decreto de convocação, tudo legal, sabe como? E vocês vão ver, não estou mentindo não, sempre que eu faço uma previsão dentro da lei, só se eu estou interpretando errado a Constituição Federal. Vamos partir do princípio. Dia 20, condenação do Daniel Silveira à noite. Terminou à noite. De manhã cedo já tinha o poder, já tinha decretado a graça com o indulto do Daniel Silveira. Será que isso já estava feito? Não, estava feito. É a mesma coisa nesse caso aí que a Rosa Weber, que vai assumir a presidência do Supremo no dia 12, agora de setembro. Aí, ela está nem ali para estar em julgamento. Então, o poder moderador que vai ser motivo de convocação pelo presidente da República, porque é um dispositivo democrático, artigo 142 da Constituição Federal, para colocar lá. Primeiro, Supremo, você apaga aí o nome do Daniel Silveira. Ele não tem nenhum crime. Nada! Segundo, TSE, inscreve aqui o Daniel Silveira para candidato ao Senado. Terceiro, resolve o problema do Roberto Jefferson, para ele poder ser inscrito e fazer campanha pelo Brasil todo, porque ele não está atingido pela lei de ficha limpa. E vamos para o quarto. Quarto aqui. Vamos abrir o código-fontes antes de contar os votos, que o que eu estou pregando aí, que o Bolsonaro, para querer dizer que foi fraude, ele pode perder a eleição no primeiro turno, que o ladrão já anda propalando. Aí dizia assim, só reclamou das urnas porque perdeu. Então abriu o código-fonte, ver se tem hacker dentro e vamos contar os votos eletivos só depois de examinar. Seria isso. Agora veja outra coisa mais. O ministro Alexandre Moraes decretou a prisão preventiva do Rejane. Ivan Rejane Pontes, aquele que está na mesma situação do Daniel Silveira e do Roberto Jefferson, que andou ameaçando atos antidemocráticos. Isso aí. Mas outra coisa que é muito sublime isso aqui, pessoal. As Forças Armadas que foram convocadas, diz que está havendo um negócio aí para ajeitar, e dar um acordo para não haver problema, e não vai haver não. Os ministros têm o dever de se abrirem para a Constituição Federal. O povo não está doido não, nem imbecil não. Você vê as notas dos militares, são notas constitucionais, democráticas e contundentes. Já ontem as redes sociais e a própria imprensa lixo divulgou, porque eles são assim, a Globo diz assim, aquele inquérito quebrou o sigilo daquele inquérito
sobre a desconfiança nas urnas eletrônicas que o Bolsonaro nunca provou. Olha, se tem um inquérito provando esse negócio. Aí, o cidadão lá, das Forças Armadas, são 10 membros da fina flor, a flor refinada da engenharia cibernética das Forças Armadas. Está lá no Supremo, no Tribunal Superior Eleitoral. Eles pediram um relatório completo e dos documentos sobre a apuração das urnas na eleição de 2014 e na eleição de 2018. Mostrando aquele apagão meio grandão que o STF estava na frente. Todo mundo, eu me lembro que eu fiquei esperando, pessoal, o resultado da eleição ficou adiado para as 8 da noite, não sei o quê, porque houve um apagão. Eita, pessoal, que conversa, né? Aquela mesma eleição que fui votar, quando eu trisquei o dedo da urna, deu fim, deu. Rapaz, está para fim. Eu não votei. Eu votei, mas não votei. Eu não disse nada. Disse para a minha filha, eu preciso ir embora. Ei, menina, já bem isso, disse para a moça que está no balcão lá. Assim que eu meti o dedo, nem voltei, a urna apagou tudo para lá, fim. Fui-me embora. Isso aí é que nós queremos uma explicação, pessoal. As Forças Armadas estão querendo para examinar esse inquérito policial que diz que não pode haver nada, porque ele não foi concluído. Ele já está concluído, rapaz. O inquérito, pessoal, quando ele está instaurado há quase 4 anos, aquele do hacker que invadiu o código-fonte, lá mexeu nos olhos do computador lá do TSE, ele abandonou o trabalho que ele fazia desde fevereiro com a senha de um ministro lá qualquer, ou seja, Eduardo, no dia 7 de novembro de 2018. Então eles querem ver se está concluído. Por quê? Porque na hora que a Polícia Federal quis identificar o hacker, o que aconteceu é que não, contratamos uma empresa privada pela pressa que tinha e apagaram tudo que tinha de estrago feito dentro do computador pelo hacker. Foi o que disseram. Então isso aí está concluído. O que é que tem que fazer mais? O delegado é que está demorando a fazer o relatório e mandar para a Procuradoria, mandar para o TSE abrir vista à Procuradoria da República, que é o Ministério Público, para pedir arquivamento. Porque arquivamento ele não tem que identificar. Não tem. Agora, pode ser que através do sistema cibernético das próprias Forças Armadas, não sei para que eles querem investigar um relatório completo do que aconteceu. Então nós temos um manifesto pela democracia, e o Bolsonaro disse que no dia 11 de agosto ele ia exatamente para o palco da leitura do manifesto, com os presidentes de língua portuguesa, e ele vai assinar o manifesto pela democracia. Por quê? Quem não pode assinar, o que ele não deve ter assinado, são aqueles ali que estão praticando esses atos, porque praticar atos contra a Constituição Federal são atos antidemocráticos. Então, está na cara que são os excelsos ministros que não respeitam nem a sua própria dignidade. Porque o homem tem que respeitar a si mesmo. Se ele não respeita a si mesmo, ninguém pode respeitar. O Supremo Tribunal Federal é uma corte de alto respeito. E só vou falar agora, senhor, bem rapidinho, só o imóvel e condomínio. É costume, assim, numa família, 2 irmãos, fulano, eu vou comprar aqui uma casa, vamos passar isso para nós 2. Acontece 3 tal. Isso se chama propriedade de coisa indivisível. Artigo 1314 do Código Civil. Aquele que comprou, 2 irmãos compraram, o que é dono de uma banda, ele não sabe qual é a banda dele, porque é uma divisão
por partes ideais. Daí porque a lei fala em coisa indivisível. Atribui a lei a competência, artigo 1314, parágrafo único, a qualquer um dos condôminos de coisa indivisível o direito de defender a posse universal. O que é posse universal? É a posse por inteiro. Então, se eu permito que o doutor Roberto, que está aqui, doutor Roberto Barros, bom dia, está aqui, permito que ele ocupe o imóvel por inteiro. Quando eu quiser que ele desocupe, primeiro, ali se chama permissão ou tolerância. Artigo 1208 do Código Civil. Não induzem em posse os atos de permissão, tolerância ou clandestinidade. Se isto acontece, quando eu notifico o permissionário, deixa de ser ocupante do imóvel permitido, com a extinção da permissão pela notificação, artigo 160 da Lei dos Registros Públicos, ele passa a condição de espoliador, cabendo àquele que notificou, que ele é o juiz, ou uma reivindicatória de propriedade, ou uma reintegração de posse, com liminar e a condenação daquele ocupante espoliador no pagamento de aluguéis como renda indenizatória, entendeu? Pelos prejuízos que passa a ocasionar a partir do momento que ele, notificado, não entrega o imóvel no prazo previsto em lei. Inclusive, vamos admitir que eu sou dono de uma parte, o Bené é dono da outra metade, eu estou no imóvel, emprestei o doutor Abélio, aí eu entro com uma notificação, doutor Abélio, você desocupa o imóvel, você se lasca, tá? Aí o Bené pega, não, eu autorizo o Roberto continuar no imóvel. Não vale a autorização dele. Parágrafo do artigo 1314 diz que o condômino que não está na esfera da ação não pode prejudicar o direito do outro de reclamar a posse universal de quem a detém injustamente. Aí você pergunta, o cara ocupou por 10 anos, por exemplo, construiu paredes, melhorou o imóvel. Senhores, aí ele vai querer o direito de retenção por benfeitorias. Eu ocupei, fiz benfeitorias, tenho o direito de indenização. O pagamento da indenização tem que ser de imediato, sob pena de não entregar o imóvel antes de ser pago o valor da indenização. Isso aí não existe. Ora, se a permissão não é posse, você ocupa por permissão. No momento que você é notificado e não entrega a coisa, você passa a condição de esbulhador. O artigo 1219 do Código Civil diz o seguinte: o direito de retenção por benfeitorias até ser indenizado o possuidor só existe quando o possuidor é de boa fé. Se o permissionário não é possuidor e quando ele é notificado continua no imóvel de má fé, não é mais nem possuidor, é espoliador, então ele não tem direito. É coisa lógica do artigo 1319 do Código Civil. O possuidor de boa fé tem direito de ser indenizado, retido na posse até ser indenizado pelo montante das benfeitorias por ele introduzido no imóvel. Se ele não é... Ora, se o possuidor de má fé não tem direito, de má fé, quanto mais o permissionário. Então é isso, então, isso é a coisa mais pacífica que tem. Aqui eu tenho pegado muitos advogados que eles são novatos e eu gosto de ajudar. Eles não entendem esse escape. Eu explico, rapaz, você tem que ver o seguinte: quando a lei fala indenização por benfeitorias ao possuidor de boa-fé, você lê no texto do artigo 1208 do Código Civil,
De lá, o cara que ocupa como permissionário, ele não é possuidor. Não sendo possuidor, não existe a chamada boa-fé nem a posse, tá bom? Bom dia para vocês. Olha, 2 de agosto, daqui a 2 meses, 2 de outubro, nós estaremos comparecendo às sessões eleitorais. Você aí que vive elogiando a bandeira vermelha, querendo dizer que o nosso presidente é ladrão, é isso, aquilo, é corrupto, olha, você se lembre, você para votar em ladrão, você tem que cortar um dedo e levar para a sessão eleitoral o registro da polícia dizendo que você é ladrão. Não vote em ladrão, só isso. Eu não vou fazer mais nada, pedir só para curtir e compartilhar. E depois eu vou falar sobre outras coisas, tá certo? Um bom dia para vocês, estou meio ocupado hoje. Olha o meu WhatsApp, tá? Qualquer mensagem para mim. Bom dia para você, viu? Marcos Almeida de São Paulo. Para vocês todos, um bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tem gente fora do país que assiste em horas noturnas, não é? Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu WhatsApp é esse aqui. 85 é o DDD 999-453883. Eu sou o Dr. Heleno. Muito obrigado e bom dia.